Na sua Bíblia, Mateus 3. Irmãos, Mateus capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 10º, mas a nossa abordagem na última pregação, nós trabalhamos de forma mais profunda a história e o ofício de João Batista. Então essa foi a parte 1 e essa de agora é a parte 2 dessa mesma pregação. Então a primeira pregação, parte 1, Mateus 3, de 1 a 10, ofício e a obra de João Batista. E, ao mesmo tempo, agora, parte 2, o machado do juízo de Deus já está pronto e posto na raiz das árvores. Mateus 3, de 1 a 10, ouça com reverência a palavra do nosso Deus, leia com atenção na sua Bíblia. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Então, Isaías 43 é o verso que ele cita aqui, uma citação direta das 11 citações que Mateus faz do Antigo Testamento. Essa é a 6ª citação. E ele diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. Versículo 4. Então, um detalhe que Mateus traz sobre o estilo de vida, como que nazireu, um voto que os judeus faziam, alguns judeus faziam, o próprio Sansão, sendo juiz, tinha esse voto de nazireu, e João Batista tinha algo semelhante a esse voto. Usava João vestes de pele de camelos, ou seja, uma veste muito simples, humilde, cinto de couro. A sua alimentação era de gafanhotos e mel silvestre. Nós trouxemos essa perspectiva de que ele se vestia assim como o próprio profeta Elias, e sendo ele mesmo aquele no espírito de Elias que viria preparando o caminho do Senhor. Então, o cumprimento da promessa de Deus ao povo, de que Elias viria antes do dia prometido, o grande e terrível dia em que o Senhor viria a esse mundo. E, de fato, Elias veio antes. Como que 6 meses antes, esse é mais ou menos o espaço de tempo que João Batista era mais velho do que Jesus. Ok? De acordo com o relato de Lucas. Então, o verso 4, ele fala que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, a provisão do próprio Deus no deserto. Então, nós trabalhamos na primeira pregação, domingo passado, esses 4 primeiros versos de forma mais aprofundada, a história, o estilo de vida, quem era João Batista, o seu ofício, e agora vamos avançar do 5 ao 10. Então, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele o que, irmãos? Vamos juntos? Batizados. Vamos juntos? Batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Você sabe que essa é a primeira vez na Bíblia inteira que essa palavra, esse verbo aparece. Batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, aí um detalhe importante, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem disse que vocês vão fugir da ira de Deus? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, o próprio João Batista, apesar da contundência, da firmeza, da exortação um tanto dura, que nós poderíamos dizer, não é bom que um cristão use palavras tão rudes assim com algumas pessoas, isso vai afastar as pessoas? Como assim, João Batista, você fez isso? O próprio Jesus confirma esse ministério de João Batista falando a mesma coisa. Então, às vezes você quer um Jesus docinho, certamente ele é manso, mas ele não é como você gostaria que ele fosse, ele é como ele é. E você que tem que se moldar como ele é. E não o contrário. E ele é justo, e ele é bom, e ainda continua manso. E alguns dizem, mas nós não somos Jesus. Mas João Batista também não era Jesus e pregou da mesma forma. Mas você quer se comparar com João Batista e Jesus? É melhor você não falar que alguém é raça de víboras. Ok. Você está querendo moldar o evangelho ao seu gostinho, né? Ele diz, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ainda assim, ele é amoroso. E a sua pregação continua para os fariseus e saduceus. E alguns, de fato, se arrependeram e creram no Senhor. O próprio Saulo, nós conhecemos como apóstolo Paulo, era fariseu e se converte ao Senhor. E olha o que ele diz. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso é amor, irmãos. João Batista era amoroso. Podia não ser tão doce, mas era amoroso. E não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão. Depois você pode linkar, puxa uma setinha aí na sua Bíblia, nesse verso 9, coloca João capítulo 8, a partir do verso 29, você vai entender o embate que Jesus teve com os fariseus nessa mesma esfera. Eles dizendo que eram filhos de Abraão, e ele disse, o diabo é o vosso pai, porque se Abraão fosse o pai de vocês andariam na prática das obras de Abraão, que creu em mim, e vocês querem me matar.
João é duro com os fariseus também. O pai de vocês é o diabo, não Abraão. E a gente vai tratar esse assunto. E aí João Batista muito sabiamente diz, eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão, versículo 9. Agora o 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Vamos orar. Senhor Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a produzir bom fruto, Senhor. Ó Deus, nós não queremos ser como uma árvore que não produz fruto, uma árvore infrutífera, ou ainda aquela que produz mau fruto. Ó Deus, nós mesmos podemos nos observar em certas medidas da nossa semana, ou talvez dos nossos dias, últimos dias, como uma árvore infrutífera, ou talvez como uma árvore que não produz bom fruto. Senhor Deus, nos ajuda a sermos a árvore que o Senhor não tem o machado na raiz, ao contrário, a árvore que o Senhor poda para que produza mais e mais fruto. Nos ajuda a entender esse texto. Nos livra das distrações nesse momento. Nos dá a máxima concentração na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Com a máxima atenção, a mensagem que João Batista pregava, irmãos. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse é o primeiro anúncio do reino de Deus, o reino dos céus, no Novo Testamento. E o principal propósito de Jesus, através do seu reino sendo instaurado aqui, era salvar o seu povo dos pecados deles, conforme está em Mateus capítulo 1, versículo 21. Então esse primeiro anúncio associa arrependimento e confissão de pecados como sendo o padrão de Deus para que Ele então nos torne novas criaturas. É claro que aquele homem ou mulher que acredita que vai chegar ao arrependimento verdadeiro ou à confissão dos seus pecados sem o próprio agir do Espírito Santo é um iludido. Nós estamos mortos e o morto não consegue fazer nada além de feder. Irmãos, é isso que o morto faz, esse é o seu direito. Ele não consegue ouvir, ele não consegue falar. Você já viu algum morto fazendo isso? Nós, conforme as Escrituras, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E uma vez que você reagiu à voz de Deus com arrependimento e confissão de pecados, significa que Deus soprou o sopro do seu Santo Espírito nas suas narinas e te deu nova vida. E o início dessa nova vida é a sua contrição, é o seu arrependimento e é a confissão dos seus pecados, que não cessam, porque nós continuamos pecadores, apesar de novas criaturas, ceando, cultuando a Deus, lendo as Escrituras, continuamos pecadores, então precisamos continuar em arrependimento. E Deus continua pela certeza da sua imutabilidade, porque Ele é imutável, a certeza de que Ele não muda. Ele continua nos perdoando dia após dia quando nós confessamos os seus pecados, os nossos pecados. Irmãos, a palavra arrependei-vos aqui no original do grego koiné, que é o grego bíblico, né, aqui no Novo Testamento, é metanoite, que é do verbo metaneu, que é de metanoia, de mudança de mente. Se Alex puder passar aqui agora, vem dessas duas partes. Meta, depois, ou além, ou mudança, e noeu é pensar, perceber, compreender, ou seja, uma mudança de mente, uma mudança de natureza. Significa literalmente continuar a arrepender, a se arrepender, ou arrependei-vos. Ou ter uma mudança contínua na sua mentalidade. Afinal, nós precisamos adquirir a mente de Cristo. Pensar como Cristo pensou, amar como Cristo amou. Esse é o exercício da nossa fé. Se você é um cristão e você está no trilho, no caminho estreito para a glória celestial, querido, você precisa ter uma mudança contínua na sua mente. Uma dessas mudanças, é claro, precisa haver em nossos corações assim que nós nos arrependemos e precisamos crescer nisso. E infelizmente alguns na igreja continuam anos e anos, irmãos, anos e anos, e não adquirem essa esfera de mentalidade de Cristo. É o desejo pela palavra. Ontem eu estava numa palestra com casais de uma igreja batista, aqui em Aldeia, no acampamento deles, e eu estava falando sobre o nosso egoísmo, né? Se você tivesse uma pizza de 8 fatias entregue pelo próprio Deus para você, você daria uma fatia para Jesus? Sim? Gabriel, logo metade da pizza eu daria, com certeza, que eu só consigo comer 4. 4 me esforçando muito, metade da pizza é de Jesus. E se ele pedisse tudo, eu daria tudo, porque eu não quero ser que nem um homem rico, não, que a gente conhece como jovem rico. Se ele pedir tudo, eu dou tudo. Será? Todo dia Jesus te dá uma pizza, mas não é com 8 fatias, não. Vamos pegar o dia em 24 horas? Se você dividir 24 horas em 30 minutos cada, você tem o quê? 48 fatias de 30 minutos.
Será que você está entregando a sua disposição mental para adquirir a maturidade de Jesus? A mente de Jesus. Será que você está entregando uma fatia de 48? Você não está se enxergando agora como o principal dos egoístas, não? O maior de todos os egoístas? Porque se você tem disposição de dar uma fatia dentro de 8, o que já é muito razoável, que tal, pelo menos, entregar uma ou 2 fatias, o que eu considero minimamente ideal, 2 fatias, de 48. Uma pizza com 48 fatias, você não vai dar 2 fatias para Jesus não, filho? E aqui eu me refiro, claro, que toda a nossa vida, todas as nossas 48 fatias de 30 minutos devem ser vividas para o Senhor. E nós não apenas vivemos para o Senhor quando estamos lendo as Escrituras, mas sim, para viver para o Senhor, eu preciso estar nutrido do manual da nossa vida, que são as Escrituras. Nós precisamos disso aqui, certo? Todos concordam com isso? Que tal a gente chegar o dia com uma pizza de 48 fatias e pensar, quão miserável eu serei se eu chegar ao final desse dia, ao final das 48 fatias que ele me deu, e eu não tiver entregue pelo menos 1 ou 2 fatias para ele, em nível de caminhar na mentalidade de Cristo. Adquirir a mente de Cristo é sim, irmãos, uma graça proveniente do amor de Deus. Uma vez que somos novas criaturas, recebemos essa graça, mas o próprio Jesus nos chamou ao esforço intencional de consagrar a Ele os recursos que Ele nos deu para adquirirmos essa mente. Quais são esses recursos? Estar com certeza na igreja, desejar crescer ainda mais em todo tipo de esfera, em todo tipo de oportunidade que você tiver para crescer no Senhor, esteja. Se você tem uma igreja que tem uma escola dominical, esteja na escola dominical. Se você tem uma igreja que tem 2 cultos, e 2 cultos diferentes, com palavras diferentes, esteja nesses 2 cultos, com palavras diferentes, para você ser edificado. Se você tem um culto na quarta-feira, de repente, esteja no culto da quarta-feira, claro. O mais importante, certamente, é não faltar o domingo, é estar no domingo, porque às vezes durante a semana a gente tem uma vida um tanto corrida, mas se você tem um PG na sexta-feira ou na terça-feira, esteja no PG, deseje a presença do Senhor. E claro, todos os dias, das 48 fatias, dedique pelo menos 1 ou 2, eu considero minimamente ideal 2. Como é que a gente vai adquirir a mente de Cristo? Claro que é pela graça. Nos tornamos novas criaturas nele pela graça. Foi uma ação do Espírito Santo em nosso coração, bênção, mas agora que ele agiu, agora que nós nascemos de novo, agora que nós somos bebês, você não vai chorar não pedindo leite, meu filho. E depois, quando você começar uma introdução alimentar, é uma metáfora, tá? Para as Escrituras, você não vai começar a desejar a bananinha machucada, o mamãozinho. Não é assim que o bebê faz? E começa a gostar, né? Aí chupa o limão pela primeira vez, faz uma careta, né? O bebê, mas quer mais. Tudo é novidade para ele, ele quer mais, ele quer mais. Quando você prova aquela deliciosa, talvez com 2, 3 anos, com o dentinho formado, aquela deliciosa picanha, pequenininha, com aquela gordurinha, você prova, e seu pai acabou de colocar aquela picanha na sua boca, meu filho. Com 2, 3 anos, esse aqui, 4 anos já ama, ó. 6 anos ama. Ama ou não ama? Picanha. Delícia! Carninha, vamos lá, tem que ser pequenininho, mas vamos lá, vamos crescer, vamos adquirir maturidade. Eu preciso desejar isso. Irmãos, nós precisamos continuar nos arrependendo, continuar adquirindo a mente de Cristo. E claro, essa palavra metaneu do grego não está alheia à influência das palavras no hebraico. O que significava isso no hebraico? Afinal, os apóstolos, embora escrevessem em grego, tinham a influência judaica e também registravam, basicamente, as suas comunicações também em hebraico. Então, a influência das palavras em hebraico, naham, e a palavra hebraica sub. Naham significa lamentar, sentir pesar, entristecer-se profundamente. Nós podemos ler Jó, capítulo 42, versículo 6, que diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É o sentimento diante do pecado, de um arrependimento emocional. É claro que quando você só tem um arrependimento emocional e as lágrimas vêm aos olhos e você não tem uma mudança de vida, o que é que a gente diz? Esse aí não se arrependeu verdadeiramente. Ou eu chorei naquele dia, naquele culto, mas estou pecando de novo nesse mesmo pecado. Não foi um arrependimento verdadeiro. Nós precisamos das 2 esferas em relação ao arrependimento. Mas tem algumas pessoas que são mais racionais e dizem: arrependimento é mudança de comportamento. Com certeza é, querido. Com certeza é. Mas se você não demonstra nenhum tipo de entristecimento por causa do seu pecado, se você não tem nem mais lágrimas nos seus olhos, quão insensível você está diante do pecado? Quantas vezes eu já precisei orar dizendo assim: Senhor, me dá lágrimas nos olhos para que eu chore diante do Senhor, para que eu urre diante do Senhor por esse pecado que eu cometi. Nós às vezes precisamos orar até mesmo para ter um arrependimento verdadeiro, irmãos. É o arrependimento emocional, interior. É o arrependimento, irmãos, que está associado a uma dor na alma.
Assim como Jó sentiu essa dor na alma. Faz quanto tempo que você não sente uma dor na alma por causa do seu pecado? Mas é óbvio, sub também significa voltar-se, retornar, mudar de direção para abraçar novos alvos, novas atitudes. Essa influência dessas duas palavras hebraicas estão atreladas à palavra metaneu, com a mudança de mentalidade, mudança de natureza. Isaías 55:7 diz: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se, sub, aqui, está aqui, no próximo, e converta-se, essa é a expressão, sub, aqui em hebraico, no Isaías, ao Senhor. Ou seja, mude objetivamente as suas atitudes diante do Senhor. Então, o arrependimento que João Batista está convidando as pessoas a terem, que Jesus nos convida a ter, é a associação dessas duas esferas aqui. Uma dor na alma. Luto pelo seu pecado. Se existe uma coisa que deve motivar o cristão a ser triste, afinal, o nosso fruto é de alegria, e o cristão deve viver uma vida alegre e feliz diante do Senhor. Mas se tem uma coisa que motiva a gente a ficar triste, especialmente essa, é bem lícita que nós estejamos tristes por causa dela, essa tristeza é Perdoem, irmãos. Essa tristeza é por causa do pecado. Amém? É por causa do pecado. Se tem uma coisa que deve, colocar você entristecido, de luto diante do Senhor, especialmente, claro que as circunstâncias da vida também são convites, muitas vezes, a nos colocarmos diante do Senhor, entristecidos, talvez o luto, a perda de algum ente querido. É natural que estejamos tristes, mas se tem uma tristeza que você deve nutrir, e eu digo por breve tempo, até que você se contriste verdadeiramente e se arrependa diante do Senhor, e se levante dos seus joelhos, já alegre de ter recebido o perdão do Senhor. Mas se tem uma tristeza, essa tristeza pelo nosso próprio pecado. Mas então é a junção, o arrependimento bíblico, o arrependimento que João Batista estava convidando as pessoas ali no Jordão, e Jesus convidou as pessoas no seu caminhar, une essas duas dimensões. Pode passar, Alex. O Naham, o pesar diante de Deus, e o sub, a mudança de conduta para voltar-se a Ele. O pecado é um erro de alvo. O nosso alvo é imitar Jesus, perfeito. Agradou a Deus em todas as coisas. Ele agradou ao Senhor, o seu Deus, em todas as coisas. Todas as coisas que ele fez foi para agradar a Deus, diz João capítulo 8, inclusive. Então nós também precisamos agradar ao Senhor. Quando nós pecamos, nós estamos errando o alvo. É como se você estivesse indo na direção oposta quando você peca. Então, o seu arrependimento deve ter uma esfera de tristeza por ter pecado, que é o Naham, e um sub, que é uma mudança de direção, como se fosse um giro de 180 graus. Deixa eu voltar completamente agora para o Senhor. Deixa eu voltar às minhas atitudes, agora são novas atitudes para acertar o alvo, que é imitar Jesus. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Então, o grego metaneu assume essa profundidade hebraica. Não é mera mudança de ideia, mas voltar-se com o coração, com a alma, com as atitudes, inteiramente para Deus. O arrependimento, D.A. Carson falou em seu comentário bíblico de Mateus capítulo 3. Ele diz que o arrependimento, e em parênteses aí uma perspectiva minha, só para a gente trazer a conotação verdadeira, o arrependimento verdadeiro e bíblico não é mera mudança de pensamento intelectual, nem mero pesar no coração, muito menos penitência. Você ficar com um chicote batendo nas suas costas porque eu pequei desse jeito. Não, isso é uma má interpretação das Escrituras. Alguns católicos romanos medievais faziam isso, penitência para se sentir mais puros e santos depois de terem chicoteado suas próprias costas. Eles com certeza mereciam, assim como nós merecemos essas chicotadas. Mas não é o exercício que nós precisamos fazer. Cristo pagou todas essas chicotadas, e muito pior que isso, a dor infernal na cruz em nosso favor. Mas, irmãos, é uma transformação radical de toda a pessoa, uma guinada fundamental envolvendo mente e ação, incluindo nuances de pesar, o que resulta do fruto de permanecer arrependido. O arrependimento, portanto, não é uma obra humana, isolada, mas o resultado da graça regeneradora de Deus. Vamos ler Atos capítulo 11, 18, está aqui no slide. Atos 11, 18 diz: e ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios, ou aos gentios foi dado e concedido por Deus o arrependimento para a vida. Eles viram os gentios ali em Cornélio, especialmente, arrependidos, contristados, cheios do Espírito Santo, foram batizados, e então eles chegaram à conclusão de que realmente até os gentios, não só os judeus, também Deus concedeu arrependimento. Então, o arrependimento
É um mover do Espírito Santo, uma aplicação da obra vicária de Cristo Jesus no coração daquele que é pecador. 2 Timóteo capítulo 2, 25 a 26 diz: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Paulo está dizendo aqui para Timóteo que existem pessoas na igreja que estão enlaçadas pelo diabo para fazer a vontade do diabo, na igreja, tá? E que Timóteo deve, então, disciplinar com mansidão. Numa expectativa, a disciplina eclesiástica, irmão, uma das marcas de uma igreja bíblica, quando um pastor, um grupo de presbíteros disciplina um membro da igreja, está disciplinando na expectativa de que eles se arrependam. Esse membro em disciplina se arrependa. A oração da igreja em disciplina eclesiástica deve ser que esse membro chegue ao pleno arrependimento, que Deus lhe conceda isso. Então, arrependimento é fruto da obra de Deus no coração. E é claro que se você, sendo um cristão já, professando a sua fé em Cristo, e tem cometido algum tipo de pecado e não tem se arrependido desse pecado, ou algum irmão mais experiente, talvez seu pai, sua mãe, talvez seu cônjuge fale que você está cometendo um tipo de pecado e você nem consegue enxergar isso como pecado, você deveria orar: Deus, me dá olhos como os teus, olhos não naturais, para que eu enxergue o meu pecado, para que eu me arrependa desse pecado, para que eu busque o Senhor, para que eu abandone esses frutos do diabo, porque eu não quero ser como seus filhos. Os filhos do diabo produzem frutos das trevas, irmãos, e nós precisamos então abandonar toda a obra das trevas e toda a obra da nossa carne para andar em retidão e em novidade de vida. O primeiro fruto visível de um coração transformado por Deus é o fruto de arrependimento. Por isso que João Batista diz para os fariseus e saduceus: produzir frutos dignos de arrependimento. É o novo nascimento, é o recebimento de um novo coração. Um coração agora não mais de pedra, mas um coração de carne. Um coração dado como o próprio Deus, que se traduz em uma nova natureza, irmãos. Matthew Henry, também um dos comentaristas que eu gosto de beber bastante, A.C. Sproul, Calvino, Matthew Henry, D.A. Carson, Spurgeon, J.C. Ryle, são alguns dos comentaristas que eu gosto de utilizar nos estudos para trazer para vocês. E o Matthew Henry, ele disse certa vez: a mudança de mente, ou seja, o arrependimento, produz uma mudança no caminho. É uma mudança completa. Veja Joel capítulo 2. Matthew Henry já foi aqui também. Agora Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Olha o convite do Senhor através do profeta Joel para o povo de Deus. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso olha as práticas, irmãos, associadas ao arrependimento. Olha essas práticas. Presta muita atenção nisso. Guarda isso no seu coração. Com jejuns, com choro, com pranto, ou seja, com grande lamento, rasgai o vosso coração. Olha o texto. E não as vossas vestes, porque eles estavam externamente se arrependendo diante de Deus, mas no coração não estavam arrependidos. Rasgai o vosso coração e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Que graça do nosso Deus, hein? Tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Não vai dar tempo de explicar toda essa perspectiva, né, de se arrepende do mal. Mas ele estava destinado a promover o mal, o juízo condenatório sobre aqueles que não se arrependeram. Eram um povo de Deus, eram judeus, eram filhos da aliança, circuncidados ali ao 8º dia, filhos de Abraão segundo a carne, mas iriam perecer. É por isso que o profeta Joel é usado por Deus para convidar eles, ordenar eles que se arrependessem, com jejuns, com pranto, com choro, rasgando o coração. Irmãos, será que temos vivido isso em nossa prática? Será que você lembra a última vez que você rasgou o seu coração diante do Senhor? Ou você se percebe justo, bom demais? Salmo 51, versículo 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, assim como Ele é puro. Nós precisamos ter um coração puro e orar por isso, assim como o salmista Davi. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Ezequiel 36, 26 diz, o profeta Ezequiel: e vos darei um novo coração, um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, irmãos. Essa é a promessa do nosso Deus para todo aquele que crê no Evangelho. E crer no Evangelho envolve arrependimento contínuo. Thomas Watson, um puritano
do século XVII, ele escreveu certa vez: o arrependimento é o martelo que quebra o coração de pedra, e o mesmo coração quebrado se torna o incensário, ou seja, aquele que promove um bom cheiro, um bom aroma diante de Deus, onde sobe o perfume de um espírito contrito. No seu livro A Doutrina do Arrependimento, na página 23. Nós precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados, nos humilhar diante de Jesus, a fim de preparar o caminho do Senhor, irmãos. É isso que João Batista estava fazendo, preparando o caminho do Senhor, contristando o povo. Veja que amor diante de Deus não é deixar a pessoa alheia ao juízo de Deus. Ao contrário, é trazer o juízo para perto dela. Vocês lembram de um sermão de Jonathan Edwards, um avivalista norte-americano, um pastor, viveu um grande avivamento nos Estados Unidos. Ele fez um certo sermão, de tantos outros, conhecido até, virou livro, enfim, tem esse artigo disponível na internet, você pode ler quando você quiser. Só é você pesquisar pecadores nas mãos de um Deus irado. E o relato dessa pregação de Jonathan Edwards é de que as pessoas estavam tão afeiçoadas da palavra, estavam tão prontas pela obra do Espírito Santo, claro, isso é um puro avivamento, tão prontas para entender o juízo condenatório de Deus, que elas se agarravam nas pilastras da igreja, porque elas pensavam que o chão estava se abrindo para elas caírem no inferno. Pessoas da igreja, entendendo quão pecadores eram, entendendo quão gracioso o nosso Deus é, e ao mesmo tempo o convite da graça é para que eles se arrependam. Então é um grande amor você mostrar para os seus irmãos, para os seus colegas, para os seus parentes, para os seus vizinhos, para os seus amigos de faculdade, trabalho. É um grande amor você mostrar para essas pessoas que elas são pecadoras e devem se arrepender, e que Deus é um Deus santo, justo, sim, manso para com aqueles que se arrependem, alegre em perdoar para aqueles que se arrependem, mas irado contra os que não se arrependem, aqueles que permanecem em pecados. Por isso o adúltero deve deixar o seu adultério, o ladrão deve deixar de roubar e trabalhar com as mãos para acudir o necessitado. É por isso que o homossexual deve abandonar a prática da homossexualidade. Mesmo que seja natural para você pecar, meu querido, você deve se arrepender do seu pecado, abandonar a sua velha natureza e adquirir uma nova natureza em Cristo. Nós precisamos preparar o caminho do Senhor. Ele já veio. Mas assim como João Batista, preparar o caminho do Senhor é pregar arrependimento aos corações, e o nosso próprio coração como pecadores também crescer em arrependimento. Você deve, dia após dia, irmãos, descobrir o seu pecado. Orar a Deus para que te revele as mais camadas de pecado que você tem, para que você hoje nem se arrepende daqueles pecados que você não sabe que comete. Eu encorajo você a fazer como o salmista Davi: Senhor, perdoa-me dos pecados que me são ocultos. Mas um complemento dessa oração seria: me revela para que eu possa me arrepender deles e abandoná-los. Você tem sido alguém que prepara o caminho do Senhor para outras pessoas? Você tem sido alguém, como João Batista, que aponta para Cristo e para a sua vinda? As suas atitudes, as suas palavras, ou você tem poupado palavras? Ou você tem vergonha demais? Será que Jesus estivesse com você, ele ia dizer: tudo bem, você é bem envergonhado, né? Eu te entendo, você consegue me servir de outras formas. Talvez ele dissesse, como ele disse para os discípulos na nossa liturgia: por que vocês são tão tímidos? E ali faltosos na fé. Por que você é tão envergonhado para falar do meu evangelho? E aí Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho. Romanos 1,16. Pois ele é o poder de Deus para salvar pecadores. Ele é o poder de Deus. Por isso eu não posso me envergonhar do evangelho. Ao contrário, eu preciso levar o evangelho a mais pessoas. Você tem preparado o caminho do Senhor para que outras pessoas possam receber o Senhor como seu Senhor e Salvador? Você tem anunciado arrependimento, perdão, juízo de Deus, o reino? Hebreus capítulo 12, irmãos. Versículo 13, pode passar, Jesse, essa. E fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Nós precisamos andar em retidão, irmãos, no caminho estreito mesmo. Não nos desviando nem para a esquerda, nem para a direita, na prática do pecado. Provérbios 4, 26, 27 diz: pondera as veredas dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. É o convite de um pai zeloso. O próprio Deus usando ali Salomão, certo, para escrever provérbios, para com o filho na sua juventude. Tira o teu pé da lama, tira o teu pé do mal. Irmãos, João batizava com água mediante arrependimento e confissão, apontando para a fonte de toda a água da vida, Cristo Jesus, que abriria
o seu reino, a fim de purificar perfeitamente os arrependidos que creem em seu nome. Ele purifica aqueles que se arrependem. Mas será que temos nos arrependido devidamente? Zacarias 13, versículo 1 diz: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação de pecados, ou do pecado e da impureza. Naquele dia, no dia do Senhor, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. Isso significa, haverá uma fonte aberta para todo aquele que crê, para aquele que se torna filho por meio da fé. Essa fonte é Cristo, irmãos, para nos purificar e para nos perdoar da nossa impureza. Que nós estejamos prontos para a vinda do nosso Senhor. E em arrependimento verdadeiro lancemos fora, irmãos, tudo aquilo que entristece o seu Santo Espírito. Amém? Tudo aquilo que entristece o seu Santo Espírito. Aquilo que entristece o Santo Espírito deve ser abandonado por nós. Uma aplicação prática de outras que eu já fiz. O arrependimento deve ser contínuo e visível. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento, irmãos, não é um evento isolado, como disse D.A. Carson, mas um estilo de vida. Nós ainda estamos nessa terra. É por isso que Paulo falou: quem me livrará do corpo desta morte? Você sabe o que ele estava querendo dizer? Essa é uma expressão conhecida para o mundo grego. A ideia de que você estivesse amarrado, era uma das torturas romanas, irmãos, na perseguição religiosa. Amarrava o corpo de uma pessoa ao corpo de um morto em estado de putrefação. Você entende estado de putrefação? Um estado de apodrecimento. Pegava um corpo morto, que o verme já estava comendo. Você sabe por que nós vivos, o verme não come a gente? Chega um animalzinho, uma mosca, pousa, você tira, você está vivo. Mas se você tiver uma ferida aberta e a mosca pousar, o que ela vai botar ali? Ovos de larva. Essa larva vai se multiplicar, muitos ovos. Não é que você às vezes tem um animalzinho, um cavalo, um cachorrinho, e aí você vê ali, quando ele tem uma ferida, o cachorro não se liga, né? Ele está dormindo, ele não tem mãos tão habilidosas talvez quanto a gente, ele está geralmente no relento, nem sempre ele está dentro de casa, às vezes dentro de casa também acontece isso. Pousa uma mosca, coloca os ovos ali, e as larvas vão comer na carninha do seu cachorro. Aí tem que chamar um veterinário para ir lá, passar um produto, matar aquelas larvas, retirar uma por uma, colocar um produto que afasta as moscas para que elas não pousem mais e ir cicatrizando aquela feridinha. Um corpo morto, ele não consegue agir. Então, é isso que acontece debaixo da terra. Quando você é morto e enterrado, a larva da terra vai lá e vai comendo a sua carne. Quem me livrará do corpo dessa morte é uma referência a isso. Você agora, torturado, tá? Vivo, está completamente amarrado a um corpo morto. Adivinha o que vai acontecer com você? A larva do corpo morto vai passar para você e vai começar a comer a sua carne vivo. E você não pode fazer nada. Essa é a expressão do apóstolo Paulo. Quem me livrará do corpo dessa morte? É como se ele tivesse um corpo em estado de apodrecimento preso nele. Isto é o pecado. Por isso que ele fala para a gente fazer guerra contra o pecado. Guerra, irmãos. Você está indignado com a situação do Hamas? Acordo de paz, aparentemente acabaram de infringir o acordo de paz. Começaram a matar pessoas dissidentes, voltaram à prática do seu terrorismo. Eles são terroristas. Churchill já diria, né? Nós não fazemos acordo de paz com terroristas. Ele estava se referindo, na época da Segunda Guerra, ao nazismo. Várias pessoas do parlamento inglês disseram, vamos fazer um acordo de paz. Eles já avançaram pela Bélgica, o nazismo já avançou pela França, mas eles não vão fazer nada conosco. Os frouxos parlamentares que queriam paz diante do nazismo. E Churchill disse, nós não fazemos acordo, batendo na mesa no parlamento, nós não fazemos acordo com terroristas, nazistas. Claro que nós tentamos, ok, mas a história já está contando isso há muito tempo. E aí, bem intencionado, veio os Estados Unidos e disse, vai ter paz entre Israel e Hamas, ok? Senão eu vou destruir o Hamas. Aparentemente eles estavam cumprindo isso, acabaram de descumprir. Se eu não me engano foi ontem, acabaram de descumprir. Ok? Entenda isso. Quando você está em guerra, você tem que estar num estado de alerta constante. E sabe quem é? Entenda o que eu vou falar agora, analogia. Sabe contra quem você está em guerra? Uma instituição pior do que o Hamas. E pior que habita dentro de mim e de você. A carne do nosso pecado. Você e eu, nós não podemos confiar na carne do nosso pecado. Estamos entendidos em relação a isso? Guerra. Mortificação. Mas como eu vou mortificar a minha carne?
que está querendo soluçar pecados e mais pecados, a minha natureza pecaminosa. Se eu não estou dedicando, lembra da pizza de 48 fatias? Nenhum tempo para adquirir as habilidades de guerra. Eu não estou me imbuindo das armas, você é tolo. Eu também sou como tolo. Nós precisamos nos armar, irmãos. Veja quão tolo seria eu convidar você para uma guerra. João Batista estava convidando as pessoas, arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. E as pessoas dizerem, vamos, eu vou para a batalha. E você não se arma com a palavra, com oração, com jejuns, com lamento. Irmãos, o arrependimento deve ser contínuo. Não é um evento isolado, é um estilo de vida. D.A. Carson, como ensinou, é uma guinada fundamental que envolve mente e ação, emoções e atitudes. A igreja deve cultivar diariamente a prática de examinar o coração, confessar pecados e ajustar o caminho diante de Deus, irmãos. E a igreja, o membro ou cada membro dessa igreja, que cada membro aqui da igreja cristã em aldeia seja conhecido por viver uma fé que cresce em arrependimento, marcada por humildade e frutos visíveis dessa transformação. Amém? Em casa, no trabalho, na comunidade, frutos visíveis de arrependimento. E o meu desejo é que você entenda isso, jovem, o quanto antes, para que você viva uma vida de piedade e de serviço ao Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado que o Senhor tem falado aos nossos corações. Quebranta os nossos corações em perfeito arrependimento, Senhor Deus, em mudança de vida, em mudança de atitude, mas ao mesmo tempo em contrição. Nos dá lágrimas nos olhos, sim, Senhor. Não para que choremos diante dos homens, mas para que possamos chorar diante do Senhor, arrependidos, com a boca no pó, ajoelhados, prostrados diante de Ti. Que essa igreja cresça em arrependimento e humildade, e ao mesmo tempo, Senhor Deus, cresça nos bons frutos do Senhor. Nós te agradecemos por essa mensagem do Teu Evangelho e o convite amoroso a nos arrependermos diante do Teu juízo iminente. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém.